Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos. Tenho o pastor Marcos, um amigo, e agradeço, pastor, pela confiança. O pastor Carlos mandou um abraço, e minha esposa não está comigo, que ela trabalha, e ela está trabalhando na parte da tarde, sai por volta das 10 da noite. Aí eu vou ministrar e sair correndo para ir buscar ela. Pois é. Mas Deus é glorificado nas nossas vidas. E eu recebi hoje o convite do pastor e meditando em algo que Deus poderia trazer para edificar as nossas vidas hoje. Eu vi aqui uma ministração da oferta, irmãos, com relação à questão de bênção, de prosperidade, das coisas que Deus faz e nos concede só pela misericórdia dEle, porque nós não merecemos nada, né? A própria salvação, que é o maior prêmio, o único que realmente nos interessa, nós não temos como pagar, não temos mérito nenhum, foi graça e amor puro. Mas eu queria deixar para a reflexão da igreja, irmãos, o maior sinal de prosperidade que nós emitimos para o mundo, para a nossa família, é a gratidão por tudo que Deus nos deu. Sabe, a alegria. Eu vi o irmão numa maior alegria, que está com um carro novo, coisa boa, e Deus dá. E eu sou avesso à teologia de prosperidade, mas eu sou adepto à teologia da bênção de Deus na vida dos teus servos. Então, quando a gente expressa a Deus a nossa gratidão e alegria, porque a gente andava a pé e compramos uma bicicleta, alegra o coração de Deus. Quando nós temos um fusquinha, quando nós temos, e por aí afora, tudo que você tem é a sua riqueza, é a sua prosperidade. E a alegria, a gratidão que você expressa nas coisas pequenas, elas lhe dão o direito de conseguir coisas maiores de Deus. É dito que quem é grato no pouco tem condições de ter muito. Amém? Mas nós vamos para a mensagem. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. A partir do verso de número 8. E eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse ao marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Irmãos, eu quero fazer uma reflexão hoje com a igreja a respeito de identidade. De identidade. E por que Deus colocou isso no meu coração? Porque nós estamos vivendo um tempo onde o mundo todo, norte, sul, leste, oeste, todos os países, todos os continentes, o mundo todo mergulhou no império maligno de mentira. De mentira. Para a geração um pouco mais velha, hoje, a pessoa se
denominar um professor, para a gente é uma afronta. É uma afronta. Porque quando eu era criança e estudava, irmãos, se a professora puxasse minha orelha, e pode ter certeza que puxou algumas vezes, porque eu era pinta brava. Sabe? Sabe quando eu ia chegar em casa e falar para o meu pai e para minha mãe que a professora puxou a orelha? Nunca, que eu ia tomar um couro muito grande antes do meu pai lá ver o que eu tinha aprontado. E o professor hoje, ele entra na sala de aula para fingir que é professor. O policial na rua, ele também vai fingir que é policial. Coloca-se a farda, a máscara, o uniforme, o avental. Mas é tudo uma grande farsa. Tudo uma grande mentira. Em todos os níveis da vida. Em todos os níveis da existência, irmãos. Todas as áreas estão comprometidas. E, lamentavelmente, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito da nossa trajetória como povo de Deus. O primeiro ponto que nós precisamos ter firme na nossa mente é que nós não somos desse mundo. Nós não fazemos parte não podemos fazer parte dessa fraude. Não. Todos os costumes, todas as ideologias, tudo que o mundo apregoa, tudo que eles estão enfiando goela abaixo da sociedade, tudo está contrário ao estatuto, à constituição da nossa pátria celestial. A nossa constituição é essa. Aqui está a lei para que nós alcancemos aquilo para o que nós fomos chamados do mundo, a nossa salvação. Mas, lamentavelmente, irmãos, nós precisamos fazer balanços da nossa trajetória, da nossa caminhada, do estágio, do nível que a gente se encontra. Como que está a nossa vida diante de Deus? Quem era eu? Quem sou eu? Quem eu preciso ser? Eu tenho repetidas vezes falado isso. Eu vim de uma vida de crimes. Eu vim direto, Deus enfiou a mão no inferno e me tirou lá de dentro. E quando eu olho agora, depois de 20 anos de caminhada com Jesus, quando eu olho o que eu era e o que Deus fez na minha vida, eu louvo a Deus e falo graças a Deus. Mas eu nunca me conformo, porque quando eu olho o padrão que a palavra de Deus exige para a minha vida, para a minha alma, para o meu coração, eu vejo que se não for a graça de Deus, eu não consigo alcançar. Se eu estou 1000 vezes melhor do que era, eu estou 10.000 vezes pior do que eu tenho que ser. A gente vê o profeta o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele olha e vê o céu aberto, e ele fala: eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e ao ver a glória de Deus, eu sei que eu não tenho a mínima chance. E sabe, irmãos, para a reflexão de cada um de nós, esse homem, ele já estava, no capítulo 6, ele estava profetizando há aproximadamente 40 anos. Um homem profeta de Deus, profetizando 40 anos, colocando o dedo no nariz de reis. Sabe, irmãos? Denunciando o pecado, as práticas espúrias. E quando ele vê o padrão de santidade do nosso Deus,
Quando eu vejo essa palavra do profeta Isaías, eu tremo. Ele estava 40 anos profetizando em nome do Senhor. E nós vivemos, irmãos, muitas vezes até deturpando a graça. A graça que está sobre nós não foi de graça, ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se nós vivermos a nossa vida toda, irmãos, achando que está tudo certo, não está. Existem alguns preceitos bíblicos que nós precisamos observar. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa viagem. E essa viagem, irmãos, ela tem objetivo, ela tem destino, ela tem ponto final. Nada menos do que a gente passar 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E de repente, irmãos, um dia qualquer, a gente acordar e saber que a igreja foi. E nós ficamos. É inadmissível. Porque se nós não mergulhamos de cabeça no pecado, mas nós deixamos de fazer muitas coisas que dão prazer. Então, não dá para ser meio crente. Não dá. Não dá. Até porque aquele que morreu na cruz por nós, ele disse para cada um de nós: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. E é verdade, irmãos, que a gente fica, às vezes, você recebe um convite assim de última hora, e a gente vai ler a Bíblia, e a gente fica procurando ali alguma coisa que desperte na igreja aquela alegria, que faça com que a pessoa levante e exalte ao Senhor, e fale em línguas estranhas, e se alegre. Mas a verdade, irmãos, é que a mensagem que realmente importa para Deus é aquela que nos faça sair da igreja pensativos, refletindo sobre o que Deus está falando ao nosso coração. É essa mensagem, porque o chamado de Jesus foi: vinde a mim e aprendei de mim. E nós precisamos fazer isso, porque nós fomos chamados, irmãos, e nós precisamos ter em todo tempo esse cuidado de aferirmos se na empresa, na igreja, em casa, na vizinhança, na faculdade, no cabeleireiro, na feira, as pessoas olham para a gente e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma menina de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai alguém que realmente tem testemunho de vida. A nossa identidade, ela tem que ser muito clara para o mundo, porque nós somos chamados por Deus para sermos setas que apontem para Jesus. Sabe, irmãos, nós adotamos costumes totalmente contrários ao que a palavra determina para nós. E é triste a gente não ver aquela palavra de Jesus que foi dita aqui hoje: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos como se não houvesse uma eternidade nos céus. 99% da nossa vida, nós gastamos a nossa força e a nossa energia buscando as coisas desse mundo. Conforto, luxo, facilidades, status, vaidades. Nós trabalhamos, irmãos, a vida toda para realizações humanas. E é proibido você ter projetos, ter sonhos, ter objetivos. Não.
clara, a Bíblia é muito clara. Tem um diferencial que nós precisamos observar. Quando Deus chama Abraão, e ele fala, larga tudo para trás. Família, terra, tudo, larga tudo e sai andando. Não houve dúvidas, irmãos. Não ponderou, não tem nada, não tem vírgula na decisão de Abraão. Quando Deus fala com ele, ele simplesmente sai andando. E talvez Deus exija um pouco mais de cada um de nós. Porque quando você pensa que Abraão agora está firmado no Senhor, aí o Senhor fala para ele, agora você pega esse filho lindão seu aí, e leva ali no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Sabe o que Deus está querendo dizer, irmãos? O seu relacionamento com Deus, nada pode interferir. A faculdade não pode, a empresa não pode, a família não pode, o pai não pode, o namorado não pode, a namorada não pode. Nada pode ficar entre você e Deus para que você tenha acesso a tudo que Ele tem para a sua vida. É a fraqueza do povo de Deus em todo o tempo da existência, irmãos. O povo de Israel, ele sai do Egito, da escravidão. Escravos, sem identidade, sem bens, sem dignidade, sem nome, sem posses. Escravos, escravos. Como nós éramos sem Jesus. Escravo dos vícios, dos desejos. Escravos. E Deus os liberta. E os leva para um lugar que eles não mereciam. Eles não plantaram vinhas que 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Eles não plantaram aquilo. E Deus coloca eles lá. Passa pouco tempo, amados. Louvado seja Deus. Eles chegam para o profeta Samuel. Fala assim, ô profeta, é o seguinte, é muito legal a gente ter juízes, diferente, né? Mas a gente quer um rei. E Samuel olha para eles e fala, vocês perderam a noção? Vocês estão de brincadeira. O rei de vocês é Deus. Quando vocês vão para o campo de batalha, vocês chegam lá, os inimigos já fugiram, se mataram entre eles. Vocês chegam no campo de batalha para recolher tudo que ficou. E vocês querem um rei? Irmãos, o texto bíblico deixa a gente indignado. Porque eles falam, não, a gente quer ser que nem as outras nações. Sabe qual é a tristeza, irmãos? Que nós continuamos fazendo a mesma coisa. A gente se mata para ter tudo que o mundo tem. Sabe? A gente quer o último celular. Saiu o 15 agora. Não, o 15 é legal, mas eu estou esperando chegar o 18 ou 20. O 15 não me satisfaz. Agora já chegou o 20, agora eu vou ter que trabalhar, fazer extra agora, porque eu quero 20. Sabe? Você usa desodorante Avon, você está de brincadeira, mas tem o Chanel, tem não sei o quê. Sabe, irmãos? Aqui agora a moda é calça rasgada. Sabe? Aí a pessoa tem que ter a calça rasgada, que parece que é mais barata, porque está rasgada e é mais cara. E eu tenho que trabalhar para comprar ela. Porque o mundo está andando assim. Mas nós não somos do mundo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ver o texto que diz: a minha graça te basta. É isso que nós precisamos.
que nós possamos ter a vida abundante. Porque vida abundante não é você sair gastando. Vida abundante é você ministrar na vida de uma família destruída e passar 6, 7 meses eles estarem na igreja e falar: a irmã falou comigo e Deus usou ele através do Espírito Santo, restaurou minha casa, restaurou minha vida. Eu estava nas drogas e ele falou de Jesus para mim, ela falou de Jesus para mim e Deus mudou a minha existência. Isso é vida abundante. É isso, irmãos. E nós precisamos urgentemente, irmãos, tomarmos uma posição com Deus. Sabe? Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo o inventário da situação dele. Paulo, ele foi criado como um religioso, a vida toda, desde criança. E Paulo tinha um status social, financeiro, razoável. Desde criança, ele foi criado para ser um doutor da lei. Esse homem, ele tinha estudado vários idiomas, ele conhecia todo o Pentateuco, todo o Velho Testamento, ele já era um doutor na lei. Mas ele diz, irmãos, que todo esse conhecimento dele, ele refutava como esterco todo o aprendizado dele. Você fala francês, inglês, italiano, russo, japonês, chinês, e aí você começa, a cada idioma seu nariz empina mais 5 centímetros, sabe? E o apóstolo Paulo, ele refuta como esterco. Agora, o esterco, irmãos, na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vira adubo para a lavoura do Senhor. Você pode pegar toda a sua capacidade, toda a sua capacidade intelectual, toda a sua capacidade financeira e reverter para o reino de Deus, reverter para fazer a obra, reverter para evangelizar, reverter para abençoar, reverter para ensinar. Porque tudo que nós fizermos para Deus, não há perda, não há prejuízo. Então, quando você se achar muito acima da média,
você fala: eu vou usar esse esterco todo como adubo, para que Deus possa usar a minha vida e abençoar tantos quantos eu possa alcançar. E aí então, irmãos, aonde nós estivermos, nós vamos ser reconhecidos como homens de Deus. Deixa eu falar um negócio a respeito dessa questão, dessa mentira, dessa falsidade que o mundo está vivendo. No mundo espiritual, irmãos, nós podemos também colocar a nossa máscara e subir no púlpito. E eu ouso dizer que quando eu leio um versículo aqui, ele não perde a eficácia de palavra de Deus, porque eu sou uma fraude. Eu tenho certeza, irmãos, que se você tiver um papagaio no fundo da sua casa, e ele souber recitar o versículo de João 3,16, e estiver passando alguém na calçada, desesperado, pensando em se suicidar, e ele escutar aquele versículo tem poder, porque é palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que eu seja um homem de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aqui na Bíblia a gente vai ver um relato do próprio apóstolo Paulo, que eles estão em algum lugar, e dois religiosos, como Paulo era antes do encontro com Jesus, eles vão expulsar demônios. E aí eles chegam lá e falam: em nome de Jesus e de Paulo, sai dele. E o demônio fala: Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço. O texto não diz isso, mas eles dizem também: mas você também eu conheço, seu caba safado. E põe ele para correr com a roupa toda rasgada. Sabe por quê, irmãos? Porque homem e mulher de Deus também é reconhecido pelas potestades espirituais. E quando você levanta a mão para orar por um enfermo, quando você levanta a mão para orar por um endemoniado, os demônios sabem que da sua mão vai sair unção do céu, porque você é homem e mulher de Deus. Então, irmãos, que Deus manifeste na nossa vida a sua misericórdia. Que Ele faça, irmãos, com que nós cheguemos ao conhecimento que nós somos chamados por Deus para coisas que vão muito além da nossa compreensão. A igreja não pode passar, nós não podemos passar, irmãos, 20, 30, 40, 50 anos na igreja ensinando sobre dízimo. Sabe? Aqui na Bíblia diz: até quando nós vamos ficar tomando leitinho? Sabe? Pega esse pessoal mais antigo, irmãos. Eu me lembro na minha infância, eu saí da igreja com 15 anos. Mas eu me lembro, irmãos, a pessoa se convertia, pastor. E sabe qual era o objetivo da vida dela? Não era o smartphone, era o batismo com o Espírito Santo, irmãos. A pessoa passava a vida toda, ela ia para a vigília, ela ia para monte, ela ia para a oração, ela colocava o rosto no pó e ficava, tinha um hábito na época, eu era criança, a pessoa jogava o rosto no pó e ficava a vigília toda, a noite toda, glória, 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 glória. Terminava a vigília, ela não era batizada, ela ia para casa chorando e brigando com Deus. E ela só se realizava quando ela era batizada com o Espírito Santo. Sabe, irmãos? E hoje, culto de oração, a igreja você põe para orar no começo do culto. Se você orar 15 ou 20 minutos, na hora que você levanta do joelho, mais da metade da igreja está olhando para as paredes. Você sabe o que é oração? Oração é você sentar no colo do Pai e falar: Pai, eu te amo. Eu te amo, Pai. Eu estou com um problema assim.
eu estou com um problema assado. Mas no colo do pai você também pode falar: pai, eu te amo, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor me deu um carro novo, papai. O Senhor me deu um carro, eu quero te agradecer, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero expressar a ti a minha gratidão. Orar é bater papo com aquele que te amou primeiro. Ele te amou primeiro, Ele te achou. Nós estávamos descendo a ladeira com destino ao inferno, como toda a humanidade, mas em algum momento Ele entrou na ladeira, abriu os braços e falou: você não, você é meu, eu tenho projeto para a sua vida, para a sua parentela, para a sua família, eu posso transformar a sua vida, eu posso te abençoar. Homens e mulheres de Deus, meninos que estão na escola e quando vê um colega cabisbaixo, o que está acontecendo? Ah, rapaz, meu pai bebeu todas ontem, chegou em casa, empurrou minha mãe, eu não estou aguentando mais, estou pensando em fazer uma besteira. Vem cá, rapaz, meu pai também tinha alguns problemas, mas foi para a igreja, se converteu. Lá em casa é uma maravilha. Vamos na igreja comigo amanhã para fazer uma oração, porque talvez através da sua vida Deus pode mudar a sua casa. Homens e mulheres de Deus, meninos, meninas de Deus, crianças de Deus, que Deus usa, desde que nós tenhamos consciência que nós somos chamados para sermos homens e mulheres de Deus e não abrirmos mão da nossa identidade. Eu estava falando da calça rasgada. Você sabe qual que é a vergonha hoje, pastor? A vergonha hoje não é andar com a calça rasgada, nem subir no púlpito para ministrar com a calça rasgada. A vergonha é andar com a Bíblia na rua. Você sabe as oportunidades que você perde de pregar o Evangelho? Eu vou usar aqui uma palavra que foi ministrada, nem me recordo onde. Assim, em missões, no simpósio de missões. Apóstolo Pedro, ele está ali, Jesus sendo inquirido lá dentro, e ele lá no meio do povo, lá, e alguém pergunta para ele assim: você também é amigo dele, né? Eu não. Ele teve 3 oportunidades de pregar o Evangelho ali, de falar de Jesus. Oportunidades, irmão, de ouro. De ele abrir a boca e falar: eu sou amigo dele sim. Vocês estão fazendo uma coisa errada. Vocês não sabem o que esse homem é capaz. Eu vi ele levantar enfermos. Eu vi ele levantar aleijado. Eu vi ele dar visão a cego. Eu vi ele curar lepra. Eu vi ele expulsar demônio. Mas Pedro, não vi não. Eu com ele não. Imagina, pirou. Eu não. Quando você tem vergonha de andar com a Bíblia, é quase isso. Sabe por quê? Que você vem andando na rua com a sua Bíblia embaixo do braço, alguém desesperado olha para você e fala: eu acho que ali tem alguma coisa boa. Eu vou ver, eu vou falar com ele. Sabe? E ali no meio da rua, você fala para ele João 3,16. E eu estou falando João 3,16. Mas a gente precisa ter muito mais repertório. E você pode mudar uma vida. Você pode abençoar uma vida. Sabe por quê? Porque eu e você não somos do mundo. A nossa identidade precisa ficar bem declarada. Amém, queridos? A igreja recebe essa palavra. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor.
Pode aplaudir mais sorte ao Senhor Jesus. Abra os seus lábios em adoração ao nome de Jesus.